Alô? É da Telebrás? A empresa estatal vinculada ao Ministério das Comunicações. E quem é que comanda o Ministério das Comunicações? Ele, Juscelino Filho. Eu pergunto, filho de quem? Hã? Juscelino Filho. Filho de quem? Obviamente do Juscelino, né? Você riu à toa, porque é alegre, né? Juscelino, ou Juscelino Grandissíssimo Filho. O ministro Juscelino Grandissíssimo Filho, aquele que já foi lá viajar com o avião da FAB para leilão de cavalo, que asfalta a coisa da fazenda dele, e que coisa e tal, e coisa, ó, chove denúncia. Quando eu estava na extinta Tupi, lembra, Arthur? Você chegou a ouvir essa na extinta Tupi? Qual? Quando chegava a matéria do Juscelino Grandissíssimo Filho, não podia falar, que é o ministro das Comunicações. Sim. Que entendeu? caça Conceição, né? Conceição Evaristo, né? Prima da Macaé. Caça ela. Então você não podia falar. Então agora eu falo à vontade do Juscelino, este grandíssimo filho do Juscelino. Então ele é o ministro das Comunicações. Aí o que aconteceu ali? A Telebrás, que é responsabilidade do Juscelino, grandíssimo filho do Juscelino, deu uma pedalada fiscal de 77 milhões de reais. Segundo reportagem do UOL, a agência fez uma manobra contábil para rolar despesas de 2023 para o orçamento deste ano, em procedimento que é considerado irregular pelo TCU, Tribunal de Contas da União, já que viola a Constituição. Ela existe ainda, a Constituição? A conduta pode ser enquadrada como improbidade administrativa e crime de responsabilidade. No governo Lula, a empresa se tornou cocota do senador Batoré, também conhecido como Davi Alcolumbre, se você pensa que é bonito ser feio, do União Brasil, mesmo partido de Juscelino, este grandíssimo filho do Juscelino. Alcolumbre disse, para-o, e trocou toda a diretoria e acomodou aliados. E o Conselho de Administração da Telebrás tem, entre seus integrantes, indicados da própria pasta e, é claro, do PT. Olha que notícia boa. Aí fala, é crime de responsabilidade fiscal? Crime de responsabilidade? Leva ao impeachment? Leva. Pedalada é crime de responsabilidade? É, como vimos no caso de Dilma Rousseff. A lei de impeachment, ela fala que o crime, né, esse crime contra a ordem financeira, que é a pedalada, você fazer essa maquiagem na economia, nos resultados, é um crime de responsabilidade do presidente da República. A lei, que é de 50, ela também fala, essa lei ela pune os crimes de responsabilidade do presidente, do vice, e também dos ministros do STF, do Procurador-Geral da República e também dos ministros de Estado, ou seja, os ministros do presidente. Eu acho que essa previsão ela é ultrapassada. Ela é ultrapassada porque é de 1950. Era uma outra forma de ministério que existia. Hoje, com a Constituição de 88, o ministro de Estado, ele é uma extensão do presidente. Portanto, eu penso, na minha leitura da lei, que se o presidente, diante de uma coisa dessa, não manda embora o ministro, ele assume para si o crime de responsabilidade. Porque basta o presidente mandar embora. Ele traz, ele leva, manda embora, a hora que ele quiser. Então não tem por que ter um processo de impeachment, que é custoso, a gente sabe como é, quanto um ministro de Estado, que basta o presidente da República fazer assim. E se ele permanece, isso quer dizer que o presidente, cujo ministro é uma extensão das atividades do presidente, ele assume a pedalada. E aí, Lula cometeu pedalada, Arthur? Pois é. Cometeu, só que a gente sabe que o processo de impeachment é um processo político, né? E como a Dilma Rousseff não tinha nenhuma habilidade política, ela caiu, coisa que não vai acontecer com o presidente Lula. Ela já deu uma gorjetinha pro Lira, não foi? Pois é. Agora, Pavinato, como aqui a gente explica e descomplica a economia, vamos só relembrar que a Telebrás ela foi privatizada em 1998, governo FHC. Época boa, a gente passava trote, não tinha a Bina, lembra a Bina?
Passava trote até na polícia, não, isso não pode falar, né? Bom... Hoje pode, que pode? já prescreveu. Ah, é verdade. Já prescreveu, Então, pode falar. Bom, em 2010, último ano do segundo governo Lula, a Telebrás foi recriada. Olha a ideia genial na época, hein? Ela foi recriada para fornecer banda larga em municípios remotos em que, tese, a iniciativa privada não teria interesse de oferecer comercialmente internet de banda larga, tá? Muito bem, foi recriada em 2010. Nós estamos em 2024 e eu pergunto, 14 anos depois, alguém aqui conhece alguma cidade que hoje tem banda larga graças à Telebrás? E a Starlink fazia isso? Não era a Starlink Ela que estava fazendo? Ela está fazendo, a Starlink. É a Starlink que fornece, inclusive, para o Exatamente, Exército. A Telebrás não teve capacidade de fazer isso. Ou seja, a Telebrás não está cumprindo o objetivo pelo qual ela foi criada em 2010 e hoje virou um cabide de empregos. Ela não dá banda larga e se aproveita da bunda larga do povo. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí? Será que agora o Juscelino roda ou vai ficar? Será que a Globo vai falar do Juscelino? Bom, para ficar claro, Juscelino Filho não é filho de Juscelino Kubitschek, que faria 122 anos hoje. Que homenagem macabra, hein? Pois é. Marcelo Bella. Só para ficar claro, Juscelino Filho é filho de da... Juscelino Rezende. Ah! Né? E o Juscelino Rezende E a mãe, Filho... como chama? Filho da dona? Não conheço a senhora, tá, okay. mãe do ministro, mas o Juscelino Filho é médico, né? Ele é médico lá de São Luís do Maranhão e ele deveria estar mais preocupado em exercer a profissão a qual ele se formou, né? Porque igual o Alckmin, estão empatados, tá em casa, ó. Tá em casa. Eu vejo que como ministro e como político, Juscelino Filho pode ser que seja um bom médico. Pois é. Alguém quer acrescentar algo, professor? Veja, Senão não tem problema. Eu volto com os relatores. Porque... Pode contar um caso também, não, fofoca, falar mal dos outros, eu gosto. Não, a questão aí já está muito clara. Isso aqui é uma pedalada, não vai cair o presidente, não vai cair o Juscelino, porque o Juscelino representa uma articulação política muito sólida para o governo na Câmara. Se ele cai, simplesmente o presidente perde uma bancada gigantesca. E o Juscelino, ele interfere nas indicações dos próximas autoridades governamentais. Porque ele vem, é do Maranhão, né, que ele vem. O Maranhão é um, vamos botar assim, é um país à parte. Porque o Maranhão é uma coisa que até hoje a gente não sabe, afinal de contas, como tem tanto poder concentrado numa oligarquia. Sim. Ele é deputado. Era deputado. Licenciado. Isso aí, foi licenciado. Sabe o que eu não entendo, professor Sono? Eu não entendo o seguinte, o STF, o simulacro de STF, porque isso é um simulacro. Quando o STF não tem ministros, como até eu saber, ele é uma mentirinha. Esse STF de mentirinha que a gente tem, por que eles são tão rápidos para tirar um Daniel Silveira de circulação? Porque falou uma bobagem, podendo falar, porque tem imunidade, e eles não tiram de circulação um grandíssimo filho do Juscelino como esse, porque olha o prejuízo que ele está gerando para a nação. Porque o Daniel não faz parte da turma. Ou tem fatores externos que nós não podemos falar? Pavinato não precisa nem ter o fator externo. A questão é mais simples. É assim, nós estamos vivendo uma contraposição de grupos de poder. Ponto. Um tomou conta. Muito recentemente eu fiquei sabendo, se posso estar enganado, já que tem os concorrentes ficam falando sempre do PCC, que o PCC está vivendo um problema de fragmentação interna. E está tendo grupos em determinadas localizações que estão trabalhando autonomamente em relação a uma suposta liderança geral do PCC. Esse é o problema que a gente vive, pegando apenas o modelo. Não estou dizendo que o governo é isso, tá? Pelo amor de Deus, nem o Congresso. Mas são turmas. Uma turma conseguiu tomar o poder e conseguiu entender como é que funciona a burocracia do Estado, em especial em Brasília. E eles ocuparam os cargos chaves e ocuparam você sabe na que forma como eles trabalham. E ele não faz, Daniel Silveira não faz. Quem vai contra, está fora. Quem está dentro, não. Eu estava pensando isso que o senhor sempre fala, né? Conhece a burocracia, conhece como ninguém o regimento. Sabe o que é mais triste? E eu lembrei, né, lá da época do Eduardo Cunha, né, que eu falo, um conhecedor exímio do regimento, etc. Sabe que você precisa ser um conhecedor exímio do regimento? Lê. Lê. Lê.
Lê, olha onde a gente está enfiado. Basta ler. Mas vamos fazer o seguinte, ó. São 15 horas e 8 minutos. Posso fazer um esclarecimento? Pode Pavinato? esclareça. Porque o nosso internauta, o Geanderson Oliveira, está dizendo Quem? o seguinte. Geanderson Oliveira. Geanderson? É, com G. Geanderson. Eu não tenho roupa para ser Gostei amigo do nome dele, Geanderson. Ele está dizendo o seguinte, a Telebrás tem conselho e capital aberto, portanto a responsabilidade não é do Ministério. Cabe aqui uma explicação. De fato, a Telebrás tem capital aberto, é uma sociedade de economia mista, porém ela é vinculada ao Ministério das Comunicações. É controlada pelo Ministério? Claro, claro. Se é controlada, tem Assim como a responsabilidade. Petrobras, O controlador igualzinho. tem. A Petrobras tem capital aberto, ações em bolsa de valores, mas quem manda? Qual é o O Ministério de Minas e Energia. do governo? Podemos pesquisar aqui. Vamos pesquisar então neste mostra que isso é intervalo.